Como eu desfraldei a Isabela no período do dia em 7 dias e no período da noite em um total de 15 dias. Hoje a gente vai bater um papo sobre como eu conduzi o desfraude da Isabela, porque eu quero que aí na sua casa esse processo seja tão incrível, maravilhoso e leve como foi aqui na minha. De tudo, eu quero fazer um combinado aqui com vocês, porque eu fiz uma série, a série do desfraude. Então serão 3 vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou te explicar tudo que eu fiz antes de fato de desfraldar a Isabela, porque existe uma preparação, existe técnica para isso. No segundo vídeo eu vou mostrar o passo a passo na prática. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo. Mas para quem me segue sabe que eu tenho câmeras de segurança aqui na minha casa. Então eu pude documentar toda essa trajetória de como foi o desfraude na prática. No segundo vídeo eu vou te mostrar desde o dia que eu iniciei até alguns dias, até na verdade o dia de hoje, né? Como tem sido esse pós-desfraude. O terceiro vídeo é sobre esse pós-desfraude. Como conduzir esse pós-desfraude. Como, na verdade, conduzir o desfraude. Se houverem escapes, se houver alguma mudança comportamental, se a criança passar por algum problema ou alguma dificuldade, que ela regrida e ela volte a fazer tanto xixi ou cocô na calça ou até mesmo xixi e cocô no período da noite. Então agora que você sabe que são 3 vídeos, eu vou pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita, para você não perder nada sobre essa série do desfraude. Vamos começar pelo início? A Isabela não tinha nenhum dos sinais do desfraude. O que algumas mães acreditam que são sinais do desfraude? A criança ficar incomodada com a fralda, a criança ficar tentando tirar a fralda, ou até mesmo ela pedir para ir no banheiro. E eu não sei se você sabe, tá? Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Urologia, lançaram uma cartilha sobre o desfraude consciente, que ali tem exatamente os sinais que a criança precisa ter para desfraldar, ou até mesmo a mãe precisa ensinar esses sinais para a criança. Porque, gente, a criança não aprende assim magicamente as coisas. O processo de desfraude também é aprendível. A mãe e o pai precisam conduzir esse desfraude. Ali naquela cartilha, fala exatamente como eu falei, os sinais que a criança precisa ter. Então, como que eu fiz aqui na minha casa? Eu estipulei que ao a Isabela fazer 2 anos, a Isabela faz aniversário dia 12 de julho, eu iniciaria o desfraude a partir dos 2 anos. Então eu coloquei ali no meu calendário que no dia 15 de julho, numa segunda-feira, eu iria iniciar o desfraude da Isabela. Se eu pudesse iniciar o desfraude da Isabela nesse dito dia fatídico, 15 de julho, eu iniciei uma preparação quando ela tinha 1 ano e 11 meses. Essa preparação que eu quero compartilhar com você. Lá naquela cartilha falam os sinais verdadeiros de desfraude. Você, inclusive, pode digitar aí no Google, tá? Cartilha de desfraude, orientações do desfraude, que vai aparecer essa cartilha aí no primeiro link. Mas dentre algum desses sinais, o primeiro deles é imitar o comportamento dos pais e dos cuidadores. Então, se o seu filho, ele já imita o seu comportamento, se você pega alguma coisa e ele tenta pegar aquilo, ou ele fala, deixa que eu pego, né? Ou ele tenta pegar, porque às vezes a criança ela ainda não sabe se comunicar de fato através da linguagem, mas ela tenta fazer as coisas que você faz, esse já é um sinal. Aqui na minha casa, a Isabela não fazia isso. Então eu comecei a ensiná-la a imitar o nosso comportamento. Filha, vem aqui. Olha, agora a mamãe vai tirar a blusa. Quer tirar a blusa também? Que esse é um outro sinal. Um sinal, né, que a sua criança está apta para o desfraude. Ela desejar ser autônoma, independente. Então, ela conseguir tirar meias, colocar sapatos, tirar calça, tirar blusa. Ela realizar pequenas tarefas no dia a dia, seja atividades do lar e atividades do seu cuidado íntimo, seu cuidado pessoal. Querer escovar os dentes, querer lavar o cabelo ao tomar banho. Esses são sinais de que a criança também está apta a realizar o desfraude. Por quê? Porque ela vai precisar baixar a calça, levantar a calça, saber se limpar. E é aí também que eu insisto tanto, né? Que nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre autonomia e independência. A gente tem que colocar os nossos sentimentos como mãe ali no nosso bolso e a gente tem que, de fato, incentivar os nossos filhos a florescerem, a desabrocharem, a serem crianças autônomas. Indo essas próprias crianças nas atividades do lar, no cotidiano do lar, não deixando essa criança na frente de tela, celular, televisão, desenhos. Tudo que você puder fazer com o seu filho, faça. Você vai estar ensinando ao seu filho a ser autônomo e
independente. Outros sinais que tem ali naquela cartilha: andar de forma equilibrada e sentar-se também de forma equilibrada, porque isso vai ser imprescindível para quando essa criança for sentar no vaso. Ser capaz de dizer não, né? Muitas mães reclamam: ai, meu filho diz não para tudo. Gente, esse é um sinal de independência da criança. Muitas mães acabam cometendo um erro, que é tá perguntando para a criança o tempo todo: filho, quer fazer xixi? Filho, quer fazer xixi? Se a criança não sabe dizer não, você vai estar levando essa criança o tempo todo para fazer xixi e ela não vai estar fazendo. A gente até vai já conversar sobre isso mais à frente. Mas o fato dela conseguir dizer não para você é um dos sinais que ela tá pronta para o desfraude. Criança entender e responder a comandos, do tipo: filha, traz esse copo pra mim. Filha, tá vendo essa caneta ali? Traz aqui pra mamãe. Olha, filha, pega esse daqui, leva e coloca lá em cima do banquinho. Vai ser importante também. De todos os sinais que contém lá naquela cartilha, pra mim o que é mais importante, eu vou encerrar aqui porque você pode ler depois essa cartilha, é a criança reconhecer que ela está mijada e cagada. Porque existem muitas crianças que não reconhecem que ela fez xixi ali, ela vai continuar brincando e pra ela tá tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Então, o seu filho reconhecer que ele fez xixi, ele fez cocô, e isso você só vai conseguir observar se o seu filho reconhece de fato no desfraude. Não é usando a fralda. Ai, o meu filho já fica incomodado quando faz xixi e cocô na fralda. Ok, mas ainda não é um sinal. Você vai ter que ver isso na prática. A Isabela não tinha nenhum desses sinais. Eu comecei a ensiná-la e conseguiu aprender muito bem. Desde colocar meias, tirar as meias, colocar os sapatos, tirar o sapato, claro, colocando trocado, daquele jeitinho que toda criança faz. Pegar o objeto, ser capaz de entender o comando que eu estava dando. Na verdade, a nossa vida melhorou muito desde que ela fez 1 ano e 11 meses, tá, gente? Que esse treinamento assim mais intensivo pro desfraude melhorou inclusive a nossa rotina aqui dentro de casa. Fiquei ensinando esses sinais para que a Isabela pudesse, né, estar apta a realizar o desfraude. E outra coisa que eu fiz, que pra mim foi muito importante, que eu vou indicar pra todo mundo: existem muitos livros que ensinam sobre o desfraude, mas o que eu utilizei aqui em casa foi o livro que vai aparecer aqui na tela pra você: O que tem dentro da minha fralda. Além de ser um livro muito gostoso de você ler com seu filho, ele é extremamente lúdico. Conta a história de um ratinho que era muito curioso, que vai encontrando os animaizinhos, a vaca, o cavalo, o coelho, e ele chega para esses animais e fala: posso ver o que tem dentro da sua fralda? E aí você consegue abrir a fralda do animal e ver o cocôzinho que existe ali dentro. E aí, ao final, todos os animais ficam curiosos. Nossa, ratinho, mas você viu, né, a fralda de todo mundo? A gente pode ver a sua? E quando vocês abrem a fralda do ratinho tá limpa. E aí todo mundo fica curioso: mas o que aconteceu? E aí o ratinho fala: mas é claro, porque agora eu faço xixi e cocô no meu penico. E aí todos os animaizinhos sentam lá no penico. Então, a história é gostosa e ela é interativa. O seu filho vai gostar de abrir a fralda, vai gostar de ver qual é o cocô de cada animal. Você pode treinar, inclusive, o inglês com o seu filho, né? A gente fez isso com a Isabela, treinando os animais. Olha, filho, o mouse agora viu a fralda da cow, da vaca, né? E aí você abre a fralda, olha, um cocôzinho, o cocô da vaca é verde. É um livro, assim, muito gostoso. Eu li esse livro pra Isabela nesses 2 meses, li, assim, mais de uma vez ao dia, e eu fui ensinando pra ela, principalmente, que eu não quis utilizar o penico. Então, o segundo nome do vaso sanitário, que o vaso sanitário, inclusive, da nossa casa era branco, era o white, que lá no livro você vai ver que cada penico tem uma cor diferente para os animaizinhos. E que o da nossa casa era branco, era o white, que ela ia poder sentar no penico, então, que é o vaso sanitário, de cor branca, e ia poder fazer o xixi, ia poder fazer o cocô. Então, leiam esse livro, escolham um livro, na verdade, de sua preferência, mas eu faço a indicação desse porque, de fato, ele é muito bom. Leiam pro seu filho com antecedência, eu tenho certeza que você vai gostar e ele vai gostar também. E na aplicação do desfraude, vocês vão ver, né, no segundo vídeo, na prática, que a Isabela, enquanto estava fazendo cocô, eu li esse livro para ela também. Tinha marcado, então, de fazer o desfraude da Isabela a partir do dia 15. E aí, com uma semana de antecedência, eu comecei a avisá-la: filha, segunda-feira da semana que vem, você vai ficar sem fralda. A gente vai tirar sua fralda e você vai fazer que nem um ratinho, como todos os outros animais. Vai fazer xixi no vaso sanitário, vai fazer cocô no vaso sanitário. Ai, mas Tuiana, ela não entende. É claro que ela não entende, gente. Com 1 ano e 12 meses, né? 2 anos ali, 1 ano, 11 meses e alguns dias,
ela não tinha esse discernimento, né, de entender que, uau, ela ia fazer xixi, ia fazer cocô. Claro que não, gente. Mas eu sempre utilizo essa técnica da previsibilidade. Mesmo que o cérebro dela não esteja situada, né, temporalmente falando, eu gosto de dar esse comando do que vai acontecer, ó. Então, na segunda-feira. E quando chegou a segunda-feira, eu falei pra ela: filha, você lembra que a mamãe falou pra você que na segunda-feira, no dia 15, a mamãe ia tirar sua fralda? Pois é, hoje é segunda-feira, é dia 15, e a mamãe vai tirar a sua fralda. E esse processo de desfraude, eu acredito que foi tão leve, foi tão, inclusive, bem conduzido. Não quero tirar aqui as minhas honras, porque o processo de desmame é um processo da mãe. O processo de desfraude é da criança. Mas é um processo de desfraude que a criança aprende, mas os pais conduzem. Por que eu tô falando isso? É importante no processo de desfraude que o seu filho tenha contato com o xixi com o cocô. Que ele veja por onde sai o xixi, por onde sai o cocô. Você vai ver, inclusive, que o seu filho vai ter uma curiosidade. Quando ele estiver fazendo cocô, ele vai querer olhar no meio das perninhas dele por onde tá saindo o cocô. Você vai ver que muitas vezes ele vai estar ali brincando e ele vai abrir as pernas e ele vai fazer xixi. Ele poderia ter pedido, inclusive, ele vai se tocar. Nossa, eu poderia ter pedido, mas é assim que sai o xixi. Ah, então para eu não fazer xixi na calça, eu tenho que pedir, eu tenho que segurar. Esse processo do desfraude é o primeiro processo de autoconhecimento da criança. A gente tá ali para conduzir, sabe? Para amparar a criança. Da onde ela pode fazer, do que ela pode fazer. Então, como eu falei pra vocês, esse negócio de estar perguntando, sabe, a cada 10 minutos, quer fazer xixi? Ou tá ainda abaixando as calças da criança para que ela faça. Gente, é importante que a criança faça xixi e cocô as primeiras vezes, tá? Para isso, prepara o seu ambiente. Quando de fato o desfraude chegar, o dia que você vai querer aplicar a técnica do desfraude, se tem muitos tapetes na sua casa, tire. Deixe a criança num ambiente onde você não gostaria que ela fizesse xixi. Porque uma coisa é a criança fazer xixi uma vez, mas se a criança fizer 10 xixis naquele local, talvez você fique irritada. Então, para evitar isso, retire. E com a Isabela, eu desfraudei ela durante o dia em 7 dias. Nos 3 primeiros dias, eu tirei meio período. Eu tirei só no período da manhã. E aí, eu fiquei com ela mais na cozinha e na área externa, onde a gente tem uma mini brinquedoteca ali para ela. Eu não trouxe ela para a sala porque eu não tirei o tapete. Se eu precisasse ficar com ela na sala em cima do tapete, eu com certeza teria tirado. Prepare o ambiente da sua casa, deixe a criança nos locais onde ela vai fazer xixi 10 vezes e não vai ter problema, principalmente nesses primeiros dias. Eu desfraudei também a Isabela em julho, né, no mês 7. E tem esse mito de que tem que esperar o calor para criança, para desfraudar. Então, eu quebrei um pouco esse mito. Tem a questão de colocar mais roupas. Teve um dia que a Isabela ficou de meia calça e calça, fez xixi, tem que estar trocando. É uma coisa assim, muito opcional. Não precisa ser no verão, não precisa. Mas se for assim, mais fácil para você, se for mais fácil para criança, segue e espera até o calor que vai estar tudo certo. Nas primeiras vezes que a criança fizer xixi e cocô nas calças, o que é importante, porque ela precisa fazer essa ligação do cérebro com a bexiga, com o esfíncter, é importante, tá? Entendam isso, pelo amor de Deus. É importante que a criança faça xixi e cocô nas primeiras vezes nas calças, porque ela precisa ver por onde tá saindo. Ela precisa entender o controle que ela tem sobre o corpo dela. Se ela não fizer isso, o processo de desfraude ele não vai ser eficaz. Lá na frente, sua criança vai ter muitos escapes. Então, conduza inicialmente esse desfraude de uma forma consciente, de uma forma respeitosa, de uma forma segura, para que depois você tenha menos problemas. O seu filho, inclusive, tenha menos problemas. Ou, se porventura tiver alguma alteração, algum problema emocional, que ele continue com o desfraude, que ele não regrida, porque é isso que estatisticamente acontece com as crianças que não foram bem conduzidas no processo de desfraude. Lá na frente elas acabam regredindo. Então, quando seu filho fizer o xixi e o cocô e você estiver no processo de desfraude, não fique brava, não olhe para ele com cara de tristeza, seja indiferente. De verdade, mantenha uma postura indiferente. Olhe para ele e fale: nossa, filho, nossa, filha, você fez xixi. É assim que faz xixi. Tá vendo que é por aí que sai? E se você não faz no vaso, molha a sua calça.
Deixa ele sentir o peso do cocô na cueca, na calcinha. É importante. Fale, olha, nós vamos ali pro banheiro e a gente vai limpar. Vou te mostrar como é que a gente se limpa. Leve ao banheiro, limpe essa criança e fale, olha, você quer fazer mais um pouco? Tem ainda algum pouquinho guardado? Vou te colocar aqui no vaso e você pode fazer. Se a criança fala não, que ela já sabe falar, você vai falar, tá bom, não tem problema. Limpe essa criança, vá conversando com ela, não tem problema. Nas primeiras vezes que a gente faz xixi e cocô é assim mesmo. Ai, mas Tuiana, a Isabela tinha 2 anos, ela entende. Não, gente, não é por ela entender, é por ela aceitar a forma que o desfraude está sendo conduzido. De uma forma gentil, natural. Eu, mãe, quando era criança, fiz xixi, fiz cocô na calça. Inclusive, meu processo de desfraude foi tão mal conduzido que eu fiz xixi na cama até 12 anos. Então, eu não quero que os meus filhos passem por isso, eu também não quero que os seus filhos passem por isso, independente de como foi conduzido o seu processo de desfraude. Limpe o seu filho, fale pra ele que não tem problema, que nas primeiras vezes é assim mesmo. Olha, você viu que quando você não faz no vaso, molha as calças? Próxima vez, você pode pedir pra mamãe, pro papai, pra vir aqui no vaso. Fala xixi, xixi, que a gente traz você aqui, você faz aqui. E aí, suas calças vão ficar secas, porque o natural, depois que você aprender, é suas calças não ficarem mais molhadas, a sua fralda não ter mais cocô, a gente não precisar mais trocar. E vai ser muito legal. Eu vou falar pra vocês também que é muito importante vocês tentarem, a cada escape, tentarem falar as mesmas palavras pra criança. Então, desde o primeiro dia, vocês vão ver no vídeo 2, na prática, que eu falo as mesmas frases pra Isabela. Não tem problema, minha filha, é assim que acontece, até você aprender, a sua calça vai ficar molhada, você vai fazer cocô na calcinha, a gente vai ali, eu vou te limpar, agora você faz aqui, no vaso, filha. Quando você aprender, vai ficar melhor, porque as suas calças não vão ficar molhadas, mas a mamãe vai te trocar, você quer sentar mais um pouquinho? Então, grave essas frases, né, e fale com segurança pro seu filho, para que ele entenda que tá tudo bem, porque pode acontecer, mas que ele é apto a aprender a controlar o xixi, o cocô e fazer no vaso sanitário. Posso conversar sobre um ponto bem importante aqui para as mães dos meninos? É o seguinte, é muito comum na sociedade os pais ensinarem os meninos a fazerem xixi na graminha, no tronco da árvore, no matinho, no cantinho da casa. E assim, além de anti-higiênico, né, o seu filho ele pode vincular, né, fazer xixi nesses determinados locais. Sem contar também que às vezes esse próprio menino vai estar às vezes num parque e vai ter meninas lá. E isso não é legal, gente. Assim como a menina não fica abaixando as calças e mostrando a perereca pra ninguém, os meninos também não devem fazer isso. Existe um local certo para se fazer xixi, que é o vaso sanitário. Assim como as meninas precisam aprender a segurar o esfíncter para fazer no vaso sanitário, os meninos também precisam. Então eu sei que pode parecer muito bonitinho, talvez você tenha só filho menino. Ai, mas não tem problema nenhum. Tem, gente. Ensina o jeito certo. Essa criança vai se tornar um adulto que futuramente vai estar parando o carro para estar mijando em qualquer lugar e vai estar passando mulheres, vão estar passando senhoras. Então ensine e conduza da maneira correta. Lugar de fazer xixi e cocô ou é no pinico ou no vaso sanitário. E para finalizar, os 2 últimos pontos foi que aqui em casa eu decidi não comprar nem pinico e nem adaptador de vaso. Porque eu percebi que a Isabela conseguia sentar muito bem no vaso. Se eu tivesse visto a necessidade, observado que, sei lá, ela ficava desequilibrando, que ela ia ficar caindo para trás, por uma questão de insegurança que pode gerar até mesmo na criança, de medo, de receio, eu teria comprado. Mas isso não aconteceu. Então, observe o seu filho, né? Eu faço a indicação assim para você que primeiro você teste, tá? Porque às vezes a gente sai comprando um monte de apetrecho que não tem necessidade. Atualmente, a Isabela tá com 2 anos e próximo de 2 anos e 2 meses. E ela já vai sozinha no banheiro. Lá no lavabo, lá embaixo, eu deixei uma banquetinha que, inclusive, eu uso para fazer o número 2, porque existe uma posição anatômica que a gente precisa ficar para fazer o cocô. Eu não sei se você sabe disso, né? Mas eu ensinei ela a levantar a tampa do vaso, abaixar as calças, puxar a banquetinha, colocar o pé na banquetinha e subir no vaso sanitário. Então esse é o único assim adaptador, mas é o que eu já tinha. Então teste primeiro, observe se o seu filho é capaz. Ele é capaz, ele só precisa aprender. Então ensine. E se porventura ele ainda tiver alguma dificuldade, você pode comprar. Aqui eu não utilizei. O último ponto é que uma vez que você decidiu tirar a fralda do seu filho, não coloque mais. O
que eu quero dizer com isso? No terceiro dia de desfraude, numa quarta-feira, o pai da Isabela, o senhor meu marido, Darlin, decidiu levá-la ao parque. E ele falou, eu vou ao parque, quer colocar fralda? Eu falei, não. Ela foi no parque, ela fez xixi ao parque. Quando ela voltou, ela tava voltando de bicicleta, ela fez xixi na bicicleta de novo e ela chegou em casa e a gente trocou. É importante, de novo, para a criança ver que, então quando eu tô brincando e eu sinto aquela vontade, é isso daqui que acontece. Ela chegou em casa, eu troquei. Se você não quer que isso aconteça, se às vezes você vai no parque, no mercado, no dentista, vai viajar, leve lenço umedecido, cueca, calcinha extra, calça extra. Atualmente a gente tem uma bolsa, né, que a gente deixa dentro do carro. Porque eventualmente a Isabela, quando ela tá brincando muito e ela não quer sair da brincadeira, às vezes tem alguns escapezinhos que ficam na calcinha. Então a gente troca sem problema nenhum. Uma vez que você decidiu, se determinou a tirar naquele horário a fralda, não coloque mais. Porque a criança precisa aprender que toda vez que ela sente vontade é aquilo que acontece. Porque senão você confunde a criança. Então quer dizer que uma hora, se eu quero, molha. Outra hora, se eu não quero, não molha. Ela fica confusa, esse processo não fica bem distinto dentro dela. Aqui na prática, você vai ver que eu fiz 7 dias de desfraude diurno e no 12º dia eu percebi que a Isabela, ao dormir, ela acordava com a fralda seca. Então, eu tirei a fralda dela no 13º dia. E aí ela se manteve sem fralda nenhuma. Os 3 primeiros dias, dos 7 dias do desfraude diurno, eu tirei a fralda só pela manhã. Os 2 primeiros dias foram um caos, porque ela fazia xixi a cada 30 minutos. Ela estava se conhecendo, assim, foi uma loucura. No 3º dia melhorou bastante e a partir do 3º dia, como vocês vão ver na prática, ela já começou pedir para ir ao banheiro. No 4º dia, eu tirei a fralda total durante o dia. Então, eu deixei manhã, tarde e início da noite, mantendo a fralda somente à noite. E aí, quando eu percebi no 12º dia que à noite, a fralda, ao acordar pela manhã, a fralda estava seca, eu decidi tirar. Daí, no 13º dia, no dia que eu tirei a fralda na noite, ela fez o xixi da noite, que eu também vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como eu conduzi esse processo de limpeza, ela acordou, ela chorou muito, eu vou mostrar tudo isso. E a partir do 14º, ela já não fez mais xixi à noite, porque ela entendeu como que se dava o xixi da noite, mesmo dormindo. Assim que eu tenho mantido o desfraude desde então. Eu tenho certeza que tudo isso daqui que eu falei vai ficar melhor quando vocês observarem a prática. Então, acalmem o coração de vocês. Eu tenho um lema, assim, da minha maternidade, que eu acredito que a maternidade por si só, ela já é difícil. E ela é, por vezes, pesada. Tudo que a gente puder fazer para facilitar, para melhorar, para deixar a nossa vida mais simples, mais leve, mais gostosa, eu faço. Principalmente porque no primeiro ano de vida da Isabela eu passei muito perrengue. Eu, inclusive, contribuí para uma maternidade ruim e pesada, que eu poderia ter ensinado muitas coisas, né, para minha filha, eu acabei colocando os meus sentimentos de mãe à frente, acabei não ensinando. Quando esse clique virou na minha cabeça, eu percebi que nós podíamos ser uma boa equipe. E o desfraude foi isso. Eu ensinei, eu treinei a minha filha e toda criança, o seu filho, ele é uma criança treinável. Assim como você pode se treinar, você pode treinar o seu filho. Eu treinei a Isabela para o desfraude, eu conduzi o desfraude da Isabela, o que foi muito rápido, muito eficaz, muito eficiente, e eu tenho certeza que hoje nós colhemos os frutos desse desfraude devido a essa condução. Conduza o seu filho do desfraude de maneira educada, de maneira firme, mostrando segurança para o seu filho. Que tá tudo bem ele fazer xixi, que tá tudo bem ele fazer cocô, que nas primeiras vezes acontece, e para esse problema você tem essa solução, que é a limpeza e o vaso sanitário. Na prática vai ficar muito mais fácil, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, como eu falei, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, e aí a gente se vê no próximo vídeo, onde você vai ver toda a prática de como foi o desfraude da Isabela. Um beijo!